Vamos lá que eu recebi uma missão do tempo também. Então vamos me esforçar aqui. Queridos, em seus profundos pensamentos e reflexões, o rei Salomão nos disse no livro de Provérbios, capítulo 25, verso 2: a glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. E amados, a grandeza de Deus não pode ser medida pelo homem. Os mistérios dele são profundos, são insondáveis para a nossa capacidade humana. Ao passo que nós somos fracos, pequenos, limitados, Deus é grande, sem início, sem meio, sem fim. Ele é eterno. No comentário bíblico da Bíblia do Dr. Russell Shedd, teólogo cristão que já faleceu, mas ele serviu muito à igreja brasileira, inclusive a nossa igreja brasileira do Nordeste. Ele fala o seguinte: os caminhos de Deus no mundo, sendo insondáveis, encobertos, demonstram algo da soberania e glória de Deus. Quanto aos reis da terra, devem examinar tudo e orar a Deus antes de tomarem qualquer atitude, para verificar se estão dentro da vontade divina. Então, de fato, ao olharmos para os feitos de Deus, para a sua grandeza, para os seus mistérios, nós percebemos que Ele é como um imenso oceano e nós somos menores do que uma gota, buscando nos encontrar nessa vastidão de águas, cabendo então a nós o dever de mergulharmos, de irmos mais profundo nesse oceano, de bebermos de suas águas, de descobrir os seus mistérios, de nos encontrarmos, mesmo que pequenos, mesmo que limitados, mas nos encontrarmos no meio da imensidão que é o nosso Deus. E o que leva rapidamente a gente a refletir sobre a fé. Você está aqui? Fala aí, fé. Porque se tem um tema que tem clareza na Bíblia, esse tema é a fé, queridos. Observem como o autor aos Hebreus é transparente no tema. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Aí o verso 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Como é que nós entendemos, igreja, os mistérios de Deus, aquilo que a capacidade humana não pode explicar? Através da fé, da certeza daquilo que esperamos e da prova daquilo que nós não vemos. É pela fé que nós entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Amém? A fé, queridos, é combustível. A fé é essência. A fé é essencial para a vida de qualquer um que deseja ser uma verdadeira cristã. A verdade é que não se vive com Deus de verdade se não houver fé, ou se houver uma fé limitante que crê, mas é uma crença parcial. A fé, ela rompe tudo isso. Deus não se agrada desses. A fé precisa ser completa, precisa ser total, porque no final de tudo, amados, qual que é o objetivo das nossas vidas? Qual é o objetivo da tua vida? Conseguir o emprego dos sonhos? Ter a família mais linda, mais perfeita que possa existir? Ficar rico? Não! O objetivo das nossas vidas é agradar a Deus, é fazer a vontade dEle, ou pelo menos deveria ser, amém? Pelo menos deveria ser. Já sonda o teu coração aí. Se não for, pede perdão. Se o sonho de ser rico for maior do que o sonho de agradar a Deus, já pede perdão, porque está invertida a ordem. Você vai se frustrar em algum momento. Mas como um bom e verdadeiro cristão, eu creio que você tem esse desejo, acima de tudo, o desejo de agradar a Deus,
a vontade dele. Então, entenda a equação bíblica para nós, clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como agradar ao Senhor. Logo, amados, o que deveria fazer parte do nosso clamor diário é: Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a nossa fé. Esse, inclusive, foi o clamor de um dos discípulos que nós vemos lá em Lucas 17, diante do dilema e da dificuldade do perdão, em perdoar o próximo. Os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, aumenta a nossa fé. Eles entenderam a limitação humana diante dos desafios de viver o Evangelho, e eles pedem: aumenta a nossa fé. E esse, amados, vai ser um clamor honesto, um clamor desesperado de todo cristão verdadeiro. Todo cristão vai ter esse clamor diante de Deus, porque inevitavelmente nós vamos nos deparar com dilemas, nós vamos nos deparar com dificuldades, nós vamos nos deparar com enfermidades, com dores, com situações que vão exigir de nós aquele azeite que estava armazenado lá no mais interior de você, nas suas entranhas. Você nem sabia que tinha, mas estava lá no mais profundo. Situações que vão arrancar as lágrimas mais sinceras dos teus olhos, o clamor mais honesto diante de vales, de gigantes, de impossíveis. E o que nos resta, amados, diante de tudo isso, é exatamente a fé no único e verdadeiro Deus. É isso que sustentou todos os homens bíblicos, os pais da fé, os pais do Novo Testamento. É o que sustenta a igreja hoje. Há montes, amados, que vão vir parar na nossa frente para testar e provar a nossa fé. Você está aqui? Existirão montes que vão aparecer para provar a tua fé. Por isso que o teu clamor diário deve ser: Senhor, aumenta a minha fé. Que a minha fé alcance a tua grandeza, que a minha fé alcance o teu esplendor. Não me deixa desviar desse caminho de fé no Senhor por nenhuma situação que aconteça comigo. Amém? Então, amados, essa noite é uma noite que Deus separou para agitar as águas nesse lugar, para sacudir o teu interior, para te levar para um nível mais profundo de fé. Essa é uma noite que Deus separou para aumentar a tua fé. Se você abrir o teu coração, você não vai sair daqui como você entrou. Você vai ser despertado para que venha sobre ti fé para obras maiores, fé para agradar a Deus, em nome de Jesus. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Samuel 17. Samuel capítulo 17. Quem achou, fala achei. Não achou, continua procurando. Mas vamos nessa, vai lá. 1 Samuel não é difícil não, hein? 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Até aqui. Igreja, fé e sonhos caminham juntos. Talvez o mais certo seja dizer na ordem inversa, né? Sonhos e fé caminham juntos. Inclusive o tema desse sermão é sonhos e fé. Deus, em sua grandeza, amados, fala com os homens através de sonhos. Ter objetivos, ter projetos que você deseja ver sendo concretizados, pode ter muito a ver com o propósito e com o destino de Deus para a sua vida. Pode ter muito a ver com as habilidades que Deus vai te dar e vai te ajudar a desenvolver para que você possa servi-lo através exatamente do cumprimento desse sonho que o próprio Deus colocou no teu coração.
Um homem e uma mulher sem sonhos é um homem e uma mulher que já morreram por dentro. Então cultivar sonhos faz parte também do propósito de Deus para a tua vida. Na verdade, os heróis da fé descritos em Hebreus 11, todos eles viveram por um propósito maior do que as suas próprias vidas. Um sonho, uma centelha que o próprio Deus fez nascer dentro deles, que os conduziu a caminhos profundos, de desvendar por meio da fé os mistérios de Deus. Presta atenção, Noé ouviu uma voz e recebeu uma direção de construir uma arca. Com isso surge um sonho de preservar a humanidade daquilo que estava por vir. Abraão também tinha uma voz e com isso um sonho de uma descendência numerosa. Moisés viu uma sarça ardente, ouviu uma voz saindo dela, e com isso surge o sonho da libertação do povo hebreu da escravidão, e também o sonho da terra prometida. Todos os heróis da fé receberam de Deus uma centelha no interior deles, um propósito para se envolverem em suas vidas, e assim exercitarem, assim exercerem a sua fé, buscando a Deus em cada detalhe. Após o cativeiro babilônico, mais uma das etapas que o povo hebreu passou, cativeiro babilônico, mais específico, o povo judeu, um dos que voltaram desse cativeiro, escreveu o Salmo 126, provavelmente o profeta Esdras. Olha o que ele disse, amados, vocês estão aqui comigo? Salmo 126, verso 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Olha a expressão que ele usa: ficamos como quem sonha. De fato, o sonho da libertação, atrelado à fé no Deus que liberta, encheu aquele povo de riso, encheu aquele povo de júbilo, e eles podiam declarar: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O profeta Jeremias, profeta que anunciou esse cativeiro antes dele acontecer, usado por Deus para que o povo não perdesse a fé de sonhar os sonhos de Deus. Olha o que ele disse em Jeremias 29:10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Olha o verso 11: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. O sonho da redenção de um cativeiro, atrelado com a fé em um Deus grande que está dizendo: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso não podia se perder na memória do povo, isso não podia ser esquecido. Então é importante, amados, nós entendemos que na nossa humanidade, Deus fala conosco através de sonhos, de visões, de vislumbres, de projetos, de uma voz que ecoa dentro de você, que mexe com a tua fé, que te leva a ser mais ousado, que te faz acreditar que o impossível não existe para o Deus que criou todas as coisas. E Deus procura aqueles que levam a sério sonhar os sonhos dele e crer que que se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele é poderoso para fazer acontecer. Ele é poderoso para fazer do nada algo acontecer. Amém? Os sonhos de Deus, amados, em nós, através da fé, vai desenvolver em nós a paixão pelo nosso destino em Deus. E nesse percurso a tua fé também vai sendo aumentada nesse Deus que é todo poderoso. Amém? Mas, amados, nós precisamos admitir que por
por mais que essa seja uma mensagem que nos ative, que ative o nosso lado sonhador, ousado, nosso lado guerreiro, nós não podemos ignorar os ardis, as intenções de Satanás, e também não podemos ignorar a nossa própria natureza carnal, uma natureza que sempre tendencia ao erro, à falha, ao pecado, a fugir daquilo que vem do próprio Deus. Por isso nós precisamos sempre nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos sempre combater os inimigos da fé. E uma das formas e caminhos que Deus nos faz combater esses inimigos é através dos próprios processos e desafios que nós enfrentamos nas nossas vidas. Os processos e desafios que você enfrenta na tua vida, muitos deles têm a ver com o forjar de Deus, para você aprender a combater os inimigos da fé. Nesses processos e desafios que você é submetido, o teu caráter vai sendo moldado, cicatrizes vão surgindo, que você vai recebendo das batalhas, você vai se tornando mais forte, você vai recebendo uma fé mais madura, amados. Tudo o que o diabo não quer para a igreja nessa era é que a igreja dessa era seja uma igreja que persiste, que permaneça. Tudo o que o diabo quer é fazer com que os cristãos dessa era sejam cristãos rasos, sem elos, sem vínculos, sem relacionamento duradouro, sem aliança, vivendo por sensações, vivendo por moveres, vivendo pelo que é novidade. Porque ele sabe que homens e mulheres, para terem fé madura, precisam criar raiz, precisam ter aliança. O que é que a Bíblia fala? Ferro com ferro se afia. E a igreja, ela tem que se atentar para os sinais do Senhor, quando está nos forjando, para exatamente resguardar a nossa fé, para que ela não se perca, para que ela não seja como uma fumaça que passa rápido. Não, a nossa fé, ela precisa ser duradoura, forte. Por isso que você é levado a momentos e forja. Seja homem, seja mulher de Deus, para entender isso. E me chama muito a atenção, amados, e sempre mexe comigo, quando eu leio essa frase de Davi, nesse texto principal que nós lemos, quando ele diz assim: quem é esse filisteu incircunciso? Repete isso aí, vai. Quem é esse filisteu incircunciso? Aqui sempre tem uma chave para mim, igreja. Sempre, uma chave poderosa que me agita por dentro. Deus sempre nos conduzirá por caminhos onde a nossa fé seja fortalecida. Ao contrário do que dizem por aí a respeito de Deus, que Ele vai fazer tudo conforme nós queremos, para nos agradar, porque nós somos o centro da atenção, lindo, fofinho de Cristo, né? Se você pode tocar, você vai ter. Aí Moisés, olhando lá para a terra prometida, deu errado comigo. Ao contrário do que dizem, amados, Deus, na Bíblia, não faz assim. Antes Deus vai se revelar para nós, nos dando comandos para serem desvendados e cumpridos, muitas vezes em frente ao mar revolto da vida. Constrói a arca, Noé, mas nunca choveu, Senhor. Que arca é essa? Para quê, Senhor? Primeiro ele foge em alguém, a disposição de acreditar em algo que parece impossível, porque faz parte do caráter de Deus. Do nada criaram tudo, e Ele quer jogar essa centelha em nós. Então, em frente ao mar revolto da vida, Ele nos lança muitas vezes para forjar a nossa fé, em frente aos Golias em pé, querendo nos matar, querendo a nossa família dentro da fornalha, estando lá conosco. E nesses momentos, igreja, Deus vai trazer sentido
para tudo que você já viveu um dia. E naquele momento que você passou, você não conseguia entender, mas agora passando por esse momento você vai entender. Isso foi um forjar de Deus para me trazer até aqui, para eu poder vencer esse gigante. E eu não sei o que você está passando agora, mas eu posso afirmar que se sua vida for consagrada a Deus, presta atenção nisso, se a tua vida for consagrada a Deus, Ele vai trazer sentido para tudo o que você está vivendo. Ele trouxe sentido para o cativeiro de Israel, Ele trouxe sentido para a cova dos leões na vida de Daniel, Ele trouxe sentido para Golias na vida de Davi, Ele trouxe sentido para a cruz na vida de Jesus. E o que eu te digo é: saia desse lugar hoje de amargura, de ressentimento, de medo, de trauma, e veja o sol da justiça brilhando sobre você, restaurando os teus sonhos, restaurando a tua fé. Entenda o propósito maior que está sobre a tua vida. E amados, como eu estava dizendo, Deus sempre vai nos conduzir por caminhos onde a nossa fé seja fortalecida, para que assim nós possamos combater os inimigos da fé. Então vamos olhar aqui e entender um pouco mais de perto a vida de Davi até esse momento, pela própria narrativa dele, beleza? A própria narrativa de Davi, 1 Samuel 17, 34. Vou lendo aqui para ser mais rápido, o pessoal do Data Show conseguir acompanhar, show. 1 Samuel 17, 34. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Podemos olhar então, queridos, para Davi, através de duas óticas aqui. Uma pela ótica dos homens, e aqui inclui seus irmãos, e inclusive seu pai Jessé, porque olha o que Eliabe, seu irmão mais velho, disse para Davi ao vê-lo no campo de batalha. Davi chega no campo, 1 Samuel 17, 8. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou as poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Então o irmão mais velho de Davi olhava para ele dessa forma. Olha como o pai de Davi se comportou e recebeu um profeta, alguém de honra em sua casa. 1 Samuel 16, 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, amados, pela ótica dos homens, incluindo seus familiares mais próximos, pai, irmãos, Davi foi rejeitado. Não era convidado a sentar na mesa em ocasiões importantes, era menosprezado, era alguém que não tinha capacidade, não tinha valor, que trabalhava em um subemprego, que ninguém valorizava. O desprezo do irmão mais velho, é claro, com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto. E aí, em contraste, nós temos a segunda ótica, que é a ótica do próprio Davi, que se alinha com a ótica de Deus. Conforme ele mesmo disse a Samuel: o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Onde pela visão de Davi, tudo, presta atenção nisso, você está aqui? Tudo que ocorria com ele, na vida dele, tinha um propósito. Tudo tinha um significado maior nas mãos do Deus Todo-Poderoso que o havia formado. Enquanto uns viam subemprego, poucas ovelhas, ele se doava, ele trabalhava com zelo, ele trabalhava com excelência, ele não deixava as feras matarem nenhuma ovelha sequer. Ninguém estava vendo ele,
a ele e as poucas ovelhas pelas palavras do próprio irmão de Davi. O menosprezo, o não sentar à mesa, o medo de encarar situações que o traziam um perigo de vida, ao invés de o tornar um garoto tímido, medroso, ressentido, traumatizado. Porque aconteceu isso comigo, meu pai, minha mãe. Um garoto vingativo. Ao invés disso, fez dele um homem valente. Fez um homem forte, a qual o próprio Deus ungiu como rei de Israel. Então, que para muitos não tinha valor, amados, para Davi era munição espiritual. Era munição espiritual e emocional, preparando ele para algo maior. Por isso que ele chega diante do rei e ele fala o seguinte: rei, eu comparo esse gigante aí ao leão e ao urso que eu já matei. O Deus que me livrou das garras do urso, das garras do leão, vai me fazer sair vitorioso contra esse gigante também. Você está entendendo? Deus, ele está revelando propósito para você aqui, querido. Presta atenção. Deus, ele está revelando propósito para alguns aqui nessa noite, que estavam desacreditados, que estavam achando que a situação que estava vivendo é o fim, que não serve para nada. Deus está revelando propósito, lugares onde você via trauma, você via dor. Deus está agora despertando coragem, força, porque Deus não tem característica de abandonar os seus. Deus não tem característica de largar os seus, pelo contrário, Ele os prepara, Ele os forja. Abandonar jamais. E eu quero afirmar para você, como profeta de Deus aqui, que ursos e leões que você já enfrentou um dia não foram para te paralisar, não foram para te fazer ficar num lugar de medo, mas foram para te preparar para algo ainda que vai exigir mais fé no teu Deus. Presta atenção, que Deus está sacudindo a tua fé aqui. E aí então Davi está perante o rei afirmando: rei, presta atenção, rei, porque eu posso ser um garoto que até os meus irmãos me desprezam, até meu pai não me chama para sentar na mesa, mas eu tenho marcas reais de alguém que Deus nunca abandonou, de alguém que já passou por muitas provas e Deus esteve presente em cada uma. Eu não vou me acovardar diante de mais uma luta. Porque era poucas ovelhas para Davi era um forjar de Deus para ele matar o gigante que desafiou o exército de Israel. E quando ele pergunta: quem é esse incircunciso filisteu? Sabe o que é que está em jogo aqui, queridos? A circuncisão fazia parte da cultura de Israel. Na verdade, faz parte até hoje, em algumas linhas mais ortodoxas do judaísmo. Desde Abraão, lá em Gênesis 17, quando Deus pediu que todos os homens do acampamento de Abraão passassem pelo processo da circuncisão. E a partir desse momento, como um sinal de aliança e pertencimento da descendência de Abraão a Deus, todo bebê hebreu, após o seu nascimento, em seu 8º dia de vida, precisava ser circuncidado. Todo bebê homem precisava ser circuncidado. Sabe como é que funcionava? Visceral, sanguinário. Então aqui, o pai vinha, um ancião vinha, com uma faca bem amolada, na época de Abraão, na primeira circuncisão, muito provavelmente faca de pedra, pegava o seu filho de 8 dias, e lhe cortava o prepúcio. Prepúcio, para quem ainda não entendeu, é a pele que cobre a ponta do órgão sexual masculino. Então isso é que é a circuncisão, uma marca que todo macho descendente de Abraão recebia nos seus primeiros dias de vida. Então a gente está aqui agora, 950 anos depois,
dessa aliança do pai da fé, Abraão, do pai de todo judeu. E a gente tem Davi, alguém que acreditava nessa aliança de sua parentela com Deus, para um incircunciso se levantar e afrontar o exército de Israel e o Deus de Israel. E sabe o que é que Davi faz? Ao invés de se amedrontar como todos, de se acovardar, de falar o quanto a vida é injusta, que difícil, tudo vai se acabar, como a vida não proporciona oportunidades. Ao invés de, vendo todo um exército com medo, incluindo seus irmãos e o próprio rei de Israel acovardado, e ser influenciado por isso, ele olha para a grandeza de Deus, ele olha para o quanto Deus foi presente em sua vida e ele fala: quem é esse que não tem uma marca no seu corpo de aliança com Deus verdadeiro para vir nos desafiar? Quando ele fala assim, quem é esse circunciso? É como que ele estivesse dizendo assim: ó, desde os meus 8 dias de vida, por causa de uma aliança de 900 anos atrás, do pai Abraão com Deus, desde os 8 dias de vida eu tenho uma marca na pele, que demonstra que eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso, e faço parte de uma aliança verdadeira. Uma marca em um lugar sensível, que representa a procriação, geração. Eu tenho essa marca que é passado de geração em geração, para vir agora, qualquer Zé Mané, só porque é grande, nos afrontar. É isso mesmo, rei. Ele olha para o rei e ele fala: rei, eu tenho marcas reais de alguém que Deus cuida, de alguém que pertence a Deus. E sabe como é que ele cuida? Fazendo a marca em mim desde os meus 8 dias de vida. Sabe como é que ele cuida? Colocando leões e ursos para eu enfrentar, rei. E eu estou vivo aqui para dizer a você que esse mesmo Deus vai me dar vitória contra esse incircunciso. Vocês estão entendendo? Quem é esse incircunciso? Carrega algo muito mais profundo, que diz respeito à aliança de Davi com Deus. São marcas reais, amados, que um homem e uma mulher de Deus carregam em seu próprio corpo, para agora se render e se prostrar perante um gigante, perante um desafio, só porque esse gigante sabe esbravejar, sabe se fazer assustador. As marcas que você carrega, querido, das suas escolhas, das suas renúncias, por causa da tua fé em Cristo, vão te fortalecer, para você olhar para os gigantes e colocá-los no lugar que eles devem de fato estar, menores do que o teu Deus. Presta atenção, você que serve ao Senhor, você que busca agradar a Deus, você que se alistou para o exército do Senhor, para servir, para edificar a obra dele na terra, dando continuidade aos atos dos apóstolos. Não retroceda, faça com excelência, apresente o teu sacrifício. É oração de madrugada, é oração de 6 horas, tem que fazer tal corre, tem que fazer tal coisa. Queridos, os anos vão passar e você vai ter marcas reais na tua vida de renúncias e escolha pelo Senhor. E aí, fazendo um paralelo aqui, amados, quando Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, primeira carta de Pedro 2:9, ele fala que vós sois nação santa, raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Amados, isso não é triunfalismo. As pessoas distorcem, deturpam a palavra, não é oba-oba. Mas quando Pedro está falando aqui, a gente tem que entender o contexto do Novo Testamento, amados. Muito do contexto do Novo Testamento era fortalecendo o povo que iria morrer. A igreja, na maior parte, estava perseguida. Paulo, quando ele fala lá em Romanos, porque nós somos perseguidos como a matadouro todos os dias, Romanos 8. É exatamente isso. Qualquer hora podia chegar um soldado romano, chutar a porta de um cristão e levar ele para o matadouro, para o Coliseu. Mas eu estou bem certo que aquele que é poderoso, que nem anjo, nem principado, nem força do poder, nem força do presente, nem do porvir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Era fortalecendo o povo para mesmo diante da morte poder vencer, poder superar,
poder acreditar que Deus estava ali com ele, que Jesus era maior. Então Pedro, quando ele está falando povo adquirido, sacerdócio real, ele está falando para um povo que tinha marcas de morte em sua história, que tinha mártires como exemplo de fé. Era um povo que tinha homens que morreram pelo Evangelho como exemplo de fé, um povo que carregava a cruz, que amava Jesus. Então ele está elevando a condição do povo, trazendo a noção de destino, trazendo a noção de propósito. Vocês são tudo isso por causa da vitória do Cristo de vocês, que triunfou na cruz, e vocês devem proclamar essas virtudes dele que vos chamou. Então não deixe o mundo te assombrar, não deixe o perigo de morte te assombrar, não deixe as ciladas dessa era te aprisionar. Ainda que você morra, em glória você verá a Cristo, porque em vida, pela graça e misericórdia, nós já crucificamos as paixões com ele na cruz, morremos para nós e vivemos por um homem que é Jesus. Então são essas verdades, amados, que embasou toda a igreja desde o princípio, que nós carregamos, e nós precisamos ter essas marcas dentro de nós. Por isso nós precisamos ter fé, por isso nós precisamos sonhar, por isso nós precisamos ser ousados, sim, naquilo que Deus tem levado a gente a confiar. Porque em Cristo, amados, na nova aliança, a circuncisão proposta é exatamente aonde? No coração. Romanos 2:29, circuncisão é a operada no coração pelo Espírito. Colossenses 2:11, nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então em Cristo, queridos, o que é esperado de nós é que nós recebamos uma marca no coração, de maneira tão profunda, que gere em nós agora um comportamento que aponte para a aliança que nós temos com Jesus. Um comportamento que aponte que nós pertencemos a Ele. Que nós agora aprendemos a viver por um homem. E esse homem é Jesus. E com Ele nós crucificamos as nossas paixões carnais. Com Ele nós estamos dispostos a morrer todos os dias. Por Ele, por amor a Ele, nós entregamos tudo, nós glorificamos a Ele. Porque, amados, os gigantes, eles continuam se levantando. Os mesmos demônios que queriam destruir Israel, eles se levantam para destruir a igreja, se levantam para atacar a tua vida, atacar a tua família. Só que nós podemos nos alegrar, porque Jesus já triunfou sobre todos eles na cruz. Triunfou inclusive sobre a morte, nos garantindo a vitória. E o que nos resta nesse tempo é que nós possamos permanecer fiéis a Ele, fiéis à mensagem da cruz. Porque os gigantes, eles podem ser maiores, eles vão continuar sendo maiores do que nós, mas nunca eles serão maiores do que Deus. E se você, assim como Davi, vai com a força de Deus, não é você quem destrói o gigante, mas é o próprio Deus em você que esmaga ele. E aí o que é que te cabe hoje? Voltar a ter fé em Deus, voltar a sonhar os sonhos de Deus, voltar a declarar palavras de fé em voz alta, voltar a se posicionar, voltar a marchar, voltar a ser um crente fervoroso, voltar a ler a Bíblia, a orar a Bíblia, voltar a declarar: ninguém é maior que o nosso Deus, maior é que está em nós do que aquele que no mundo está. Essa é uma era, amados, onde muitos sonhos são abortados por incredulidade. É uma era que muitos deixam de viver os sonhos de Deus por infidelidade, por críticas, por comparações, por medo das dificuldades, por medo do novo.
conselho prático para você é: passe mais tempo com Deus. Eleve mais os teus pensamentos ao Senhor. Se cerque de influências que vão te levar a refletir na grandeza de Deus. Gere uma rotina ativa de oração, uma rotina ativa de leitura, de meditação nas Escrituras Sagradas, porque a intimidade com Deus nos ativa, nos dá força para continuarmos firmes em um propósito. As maiores confusões que nós passamos nessa vida é quando nós nos desconectamos da fé, do propósito que Deus tem para nossas vidas. Esses dias eu recebi uma notícia muito ruim. Minha carne quis gritar, eu quis reclamar, abandonar tudo, mas algo lá dentro falou comigo: vai para o teu quarto, fecha a porta, se põe de joelhos e ora. É o básico que todo cristão deveria ter dentro de si. Qualquer decisão, qualquer coisa mais difícil, qualquer notícia ruim, qual o básico? Vai orar, não toma decisão nenhuma. Só que a gente é tão falho que a primeira coisa que passa na cabeça é reclamar, é largar tudo. Aí o Espírito Santo vem, faz o básico, filho. Vai para o quarto, ora, fecha a porta. Foi a melhor coisa que eu fiz, igreja. Foi a melhor coisa. E quando isso começa a se tornar uma prática na tua vida, isso vai mudando a tua história, porque você começa a tomar decisões diferentes do que você faria na carne, diferente do que você faria sem a instrução do Espírito. E eu me lembro de uma fase que eu era muito impulsivo, queria resolver tudo do meu jeito muitas vezes. Só que cada vez que você vai caminhando com o Senhor e vai aprendendo com Ele, coloca o joelho no chão, passa tempo com Ele, você vai trilhando o caminho e vai entendendo que os gigantes eles se levantam. E quem é esse incircunciso que nunca se prostrou diante de Deus para se levantar, para falar do meu Deus? Então passe tempo com Deus. Olha as práticas de Davi, amados. Escreve as tuas orações. Escreve a tua visão. Ministrei na igreja de Campina Grande esse domingo, eu falei isso. Eu sou de uma época que a gente ia para a igreja com Bíblia de estudo debaixo de braço, um caderno e uma caneta. As meninas eram com estojo, com lápis de colorir, de marca-texto. Hoje, se perguntar quem anota a pregação, melhor não perguntar. Quem tem Bíblia de estudo hoje, cara, antes era uma disputa saudável. Qual Bíblia de estudo você tem? Eu tenho essa, a minha é melhor, a sua não, que essa aí é saudável. Galera, aí, não, mas eu tenho no celular, modernidade, beleza. Só que precisa ser honesto, papo reto. Quando você vai abrir o celular, no culto, tem uma notificação lá. Você se concentra na Bíblia 100% ou não? Essa é a reflexão nessa. O problema não é a modernidade. O problema é a modernidade chegar e tomar de nós o que é real. Ninguém é mais santo porque está com isso aqui debaixo do braço. Show. Discurso top. A bronca tá lá. Abre a tua Bíblia, 1 Samuel tal. Aí o culto racional, né? Que Paulo fala, culto racional, sacrifício vivo. O Instagram notificou você, Bíblia ou Instagram, meu amigo. Seja honesto. Passe tempo com o Senhor, mas escreve as tuas orações, anota a palavra, medita nela, pega os textos principais, tem uma rotina que gira em torno do teu Deus, faça um memorial para Ele, apresente a Ele as tuas lágrimas, os teus dilemas, as tuas questões. Seja humano, mas seja um humano voltado diante de Deus. Você vai ter questões, você vai ter gigantes, mas leva a Deus. Faz a tua vida girar em torno do teu Deus, não em torno de você que é limitado, não em torno dos teus pensamentos, de tuas ansiedades, dos teus medos, mas em torno de Deus. Muitos querem ser Davi, né?
muitos querem ser rei, muitos falam do exemplo de Davi. A gente olha para a Bíblia, vê o Novo Testamento, é rei, é o pai, é o salvador, tudo figura messiânica. E a gente acha lindo, só que ninguém quer passar pelas etapas, ninguém quer ter as marcas, ninguém quer enfrentar os ursos, leões. Aí você vai para o Novo Testamento, o rei morreu crucificado, os heróis todos mártires, não tem mais essa figura, porque o próprio Salvador deu o exemplo, é o servo de todos, é aquele que morre. Então abre mão dessa vaidade, desse status, dessa grandeza. Para quê? A tua glória está em sofrer por Jesus, em pagar o preço que Ele quer na tua vida, em gastar tempo de oração, em entender o que está nas Escrituras. A tua glória está em ter fé naquele que é digno. Então busque nele o sentido de tudo que já aconteceu com você, busque nele o sentido daquilo que vai acontecer no futuro. Veja as marcas dos cravos na mão de Cristo e creia que se Ele foi capaz de dar a vida por você, qual é o incircunciso que vai tirar a paz do teu coração, que vai te roubar uma noite de sono, que vai conseguir te separar do amor dEle? Aleluia! Então Deus vai te conduzir por caminhos onde a tua fé será ainda mais ativada. E isso implica em gigantes que vão se levantar, isso implica em desertos que possam vir, mas isso implica também uma capacitação sobrenatural que vai vir sobre você. Isso implica também uma restauração de sonhos, é uma entrega de novos sonhos, é uma capacitação de Deus sobre a tua vida. Para encerrar, amados, o diabo quis fazer muitos aqui pararem de sonhar, pararem de ter fé, mas a vontade de Deus e os sonhos dele sempre se cumprem. Teu papel é não desistir. Você está aqui? Teu papel é não desistir, o teu papel é crer e aprender que no processo você vai ter marcas sim, para você poder olhar e dizer: minha vida é dele, meu coração foi circuncidado por Ele, minha vida pertence a um rei, esse rei é Jesus. Aprenda que Deus nunca vai dar o mapa completo, mas Ele vai estar conosco por todo o caminho, passando pelos vales, passando pelas fornalhas. Ele vai estar com você, cabe a você capturar essa presença. A glória de Deus é ocultar certas coisas, tentar descobri-las é a glória dos reis. Curva tua cabeça, feche teus olhos. Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence. Eu oro a Ti, nosso amigo, Espírito, vem convencer do pecado, vem convencer da justiça, vem convencer do juízo, vem convencer dos propósitos, vem convencer, Senhor, aqui. Tua palavra foi ministrada, sementes foram lançadas, que aqui o coração dos Teus filhos sejam como terra boa. Deus ama restaurar sonhos quebrados. Deus ama dar uma palavra. Deus ama dar uma visão, um vislumbre daquilo que Ele pode fazer. Deus está ministrando alguns aqui. Deixa Ele falar contigo. Não impeça. Destrava as preocupações, abre mão dela agora. Tira. Foca na voz do Senhor. Quando Deus nos dá o binóculo dele, Ele faz com que a gente se mova para onde Ele quer que a gente esteja.
quando Ele nos dá uma porção da visão dEle, Ele faz a gente andar no destino, naquilo que Ele tem para nós. O que é que Ele tem levado você a ter fé? O convite do Espírito para você é que você saia daqui hoje, passando mais tempo com Ele. Isso desperta o lado mais ousado, o lado mais guerreiro. Isso elimina os medos, cura traumas. Isso destrava e ativa sonhos, renova nossa esperança, renova nossa perspectiva. Há traumas que vão ser curados, mas presta atenção, não tem fórmula humana que vai curar o teu trauma. O segredo está no secreto, na oração, no tempo com Deus, escrevendo os teus lamentos, mas colocando diante dEle, aquele que te marca, aquele que toca o teu coração. O importante para ativar a fé é exatamente passar tempo com Deus. Há sonhos que Deus quer que você sonhe. A fé está intimamente ligada a isso. E Deus essa noite está aumentando a tua fé, está restaurando os sonhos que estavam adormecidos. Aquilo que é de Deus, Ele vai estar com você para guardar, para garantir que vai dar certo. A parte que te cabe é tão somente crer, tão somente obedecer, tão somente se mover conforme Ele te guiar. O Espírito Santo está se movendo. Você que chegou aqui essa noite precisa fazer uma aliança com Ele. Esse é o maior presente que você pode receber na tua vida. Ter a chance de fazer a aliança com Deus. Confessar que Ele é o teu Senhor, que Ele é o teu Salvador. Você que chegou aqui essa noite a convite de alguém, ou você que está vindo aqui já há um tempo e entende que precisa estabelecer uma aliança com Deus, entregar a tua vida, fazer uma oração de entrega. Eu quero te dar a oportunidade essa noite de você se declarar para Jesus Cristo. De você declarar a mudança da tua vida a partir de uma mensagem que tocou o teu coração, vinda do próprio Espírito Santo, e você deseja ser transformado, transformada. Se você que está aqui deseja fazer essa aliança com o Senhor, eu já estou com a mão levantada, eu quero que você levante a sua mão também, que eu quero orar com você, eu quero orar por você. Glória a Deus, aleluia. Quem levantou a mão, fica com ela levantada. Se puder, se coloca de pé. Eu sei que tem mais pessoas. Glória a Deus. Eu sei que tem mais pessoas. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você chegou aqui nessa casa essa noite, Deus falou com você, teu coração está batendo mais forte. Você está fazendo conta aí do que você tem que renunciar, porque você sabe o caminho de renúncia que é para seguir Jesus. Deus está falando com você, volta para Ele hoje, levanta a tua mão. Não há lugar melhor para você estar do que na casa do Pai. Levanta a tua mão e se coloca de pé. Se tiver alguma Gabriela, especificamente, Deus está falando com você. Tem algo específico de Deus para a tua vida. Se coloca de pé também.
Se você se colocou de pé, faz essa oração comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa noite eu me rendo a Ti. Apresento o meu coração diante de Ti. Diante do que foi ministrado. Eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor falou comigo. E a partir de hoje, eu entrego minha vida a Ti. Eu me coloquei de pé. E eu levantei a minha mão. Como forma de fazer uma aliança diante do Senhor. Eu digo sim para o Senhor. E eu sei que o Senhor já disse sim para mim. Por isso essa noite, eu rasgo meu coração. Que o Senhor possa fazer uma marca em mim. E que eu seja diferente. Que o Espírito Santo venha gerar em mim um novo coração, uma nova criatura. Porque eu sou teu a partir de hoje. Porque eu sou tua a partir de hoje. Para nunca mais sair. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dá a alegria da salvação e do perdão. Em nome de Jesus. Pai, recebe essas vidas diante do Senhor. Há pessoas que escutaram a Tua palavra e entenderam e fizeram uma aliança contigo. Que o Senhor faça uma aliança com eles agora, Pai. Que Teu Espírito Santo venha selar os seus corações. Que anjos venham se acampar. Que o coração seja como terra fértil. Que a semente não venha a ser roubada. Que dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Como igreja, nós nos alegramos pela salvação nessa casa, nessa noite. Se você puder dar uma salva de palmas, se coloca de pé. Se você estiver perto dessa pessoa, cumprimenta ela, abraça ela, dá os parabéns, fala, pode contar comigo. A gente é família a partir de hoje. Vamos avançar, vamos andar juntos, em nome de Jesus. Você que fez essa oração, você que nos visita também, no final do culto, o pessoal do Boas-Vindas vai estar lá na frente da igreja, prontos para pegar o teu contato, prontos para pegar o teu nome. Nós vamos ficar muito felizes em poder ter o teu contato e poder também estabelecer contato contigo. Nos dá essa chance, assim a gente pode se falar melhor, te convidar para as células, orar pela tua vida, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Noite de restauração de sonhos, noite de restauração de fé. Mergulha profundo em nome de Jesus. Uma brasa não faz medo para quem já andou na cova dos leões. Um rugido não lhe assusta para quem já viu o mar se abrir. Uma chuva não lhe perturba para quem construiu a casa na rocha. A tempestade não lhe abala para quem ouviu do próprio Deus. Não temas, sou contigo. Andar sobre as águas não lhe tormenta, pois o socorro vem do Senhor. O guarda de Israel não dorme, reinará para sempre. O guarda de Israel não dorme, reinará para... Mais uma vez digo, o guarda de Israel. O guarda de Israel não dorme, reinará para sempre. O guarda de Israel não dorme, reinará para sempre. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te afogarás. Quando passares pelo fogo,
não te queimarás. Eu estarei, contigo estarei. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Eu estarei, contigo estarei. Eu estarei, eu estarei, contigo estarei. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Uma forma de saber que os sonhos não morrem, que eles são de Deus, é que eles nunca morrem. Os sonhos que o Senhor deixa no nosso coração, que nessa noite eles sejam tirados das gavetas, desenterrados. Tira ele, Espírito Santo, em nome de Jesus, do congelador. Os sonhos que parece que ficaram para trás, afastados. Nós confiamos em Ti. As guerras sempre... As promessas de Deus sempre tem dentro do pacote batalhas para vencer. Para serem vencidas. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Bruno, pela sua ministração. Que o Espírito Santo continue falando conosco nesse final de dia. Que Campina Grande receba a armadura de Deus, a espada da palavra. Que as urgências do reino que o Senhor tem em relação a essa cidade sejam buscadas em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita bem alto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado. Dá a mão para aquele que está do teu lado. Como servo do Senhor Jesus. Eu preciso dessa palavra, eu necessito dessa palavra. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor se importa com aquilo que o Senhor já deixou nos nossos corações. Aperta a mão do teu irmão, bem forte, bem forte. Nós somos família, amém? Nós somos família, como servo do Deus vivo. Que o amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo da promessa seja com cada um de vocês, em nome de Jesus. Que vocês tenham um final de semana em paz. Temos agenda aqui na igreja. Retorna para tua casa em paz, em nome de Jesus. E dá um abraço para aquele que está aí do teu lado. Glória a Deus, amém. Deus é por nós. Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem pedirá? Agindo Deus, quem pedirá? Ninguém
posso